Então, falar um pouquinho da evolução da confiança, né? É uma ideia interessante, não é minha, é da Rachel, mas, basicamente, no início, a confiança ela era estabelecida de pessoa a pessoa. Desde o início dos tempos, quando se faz comércio, quando se trocam mercadorias e bens, eu conheço aquela pessoa e eu faço negócio com ela. Eu sei que eu dou alguma coisa e a pessoa me dá algo em troca, desde a época do escambo, né? Depois a coisa foi evoluindo muito, e há alguns séculos já eu tenho a figura de uma entidade, de uma instituição no meio do caminho, né, que eu poderia chamar de confiança 2.0. Eu tenho um banco central, um governo, alguém em quem eu confio, que me permite fazer uma troca com outra pessoa que eu posso conhecer ou não. Mas a confiança ela é estabelecida por essa entidade. E a confiança 3.0 é uma confiança distribuída, onde, de pessoa para pessoa, que eu posso conhecer ou não, ou seja, eu posso fazer uma transação com uma pessoa que eu não conheço, sem ter uma entidade no meio que me garanta essa confiança, mas o sistema nasceu de uma forma robusta e que me permite ter essa confiança. Depois a gente vai ver um pouquinho até do paradoxo da confiança, eu vou comentar, mas a tecnologia me permite ter confiança, só que, como a gente sabe, sempre tem um elo mais fraco na corrente e nem sempre, nesse caso especificamente, não é a tecnologia. A tecnologia ela permite uma segurança bastante robusta. Bom, muito bem, um pouquinho mais de história aqui, então. Vamos lá. A linha do tempo. Para onde, Salvador? Ali, né? Tá bom. Bom, quando o dinheiro passou a ser digital, desde então o pessoal começou a pensar numa forma de como que eu posso controlar esse dinheiro digital, né? Hoje em dia você tem na sua conta bancária lá R$1.000, por exemplo. Se você manda R$100 para alguém, é importante que você passe a ter R$900, certo? É importante que você não tenha os mesmos R$1.000. Quem garante isso hoje? Um banco. Ele tira da sua conta corrente, depois ele faz uma conciliação com o Banco Central, e o sistema financeiro todo sabe que você passou a ter menos do que você tinha. Só que aquilo lá é um número num computador. Se eu tenho um arquivo e compartilho com alguém, eu estou mandando, na verdade, quando eu mandei essa apresentação para cá, eu mantive uma cópia no meu computador e tenho uma outra cópia aqui, né? Eu não posso fazer isso com dinheiro, eu não posso mandar uma cópia, né? E muita gente ficou tentando resolver esse problema. Como é que eu consigo fazer esse tipo de controle? E aí, o tempo foi andando, e o meu slide não está andando, mas em 2008, o que aconteceu em 2008? A gente teve uma crise das instituições, justamente aquelas que estavam no meio do caminho. E a gente teve a crise conhecida como crise do subprime, que mudou bastante o mercado financeiro nos Estados Unidos. E eu estou tentando. Ah lá. E, coincidência ou não, no mesmo ano, eu tive a figura do Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe se é uma pessoa, se é um grupo, se é uma empresa. Esse cara publicou um paper numa comunidade de desenvolvedores e de... Opa, agora resolveu andar, hein, pelo jeito. Estragou a surpresa. Mas o Satoshi Nakamoto, ele lançou o paper, e o nome desse paper é o seguinte: Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Ele lançou um sistema que tem uma ideia disruptiva e até um pouco anárquica. Por que anárquica? Porque ele tira da jogada uma entidade central, ele tira da jogada alguém que governe o negócio. O sistema se autogoverna. O sistema ele consegue trazer confiança por ele mesmo. Ele foi concebido para isso. E isso
permitiu aí a criação do Bitcoin, em 2009. E em 2010, um caso interessante, não sei se todo mundo sabe, mas foi o primeiro caso famoso de uma compra com Bitcoin. Um desenvolvedor lá, ele comprou 2 pizzas e pagou 10 mil Bitcoins. Na época dava $36, hoje daria quase 100 milhões de dólares por 2 pizzas, tá bom ou não? Mas até hoje o pessoal comemora, né, o Bitcoin Pizza Day. Muito bem, em 2011, aí, tal, mais ou menos nessa época, começou uma fase um pouco negativa, né? Começaram a usar Bitcoin e outras criptomoedas também na Silk Road, que é, para quem não sabe, site de comércio de coisas ilegais, drogas e tudo mais. E também muita utilização na Dark Web. E aí eu faço um pouquinho daquela reflexão da confiança, né? O paradoxo da confiança. Quando a gente ouve falar de Bitcoin sendo feita para lavagem de dinheiro e outras coisas assim, quando as pessoas falam de Bitcoin ou de criptomoeda, elas tendem a desconfiar um pouco daquilo. Estava até brincando com o pessoal aqui, vindo para cá, eu falei com o cara do Uber, eu vou falar de blockchain, você conhece? Não. E de Bitcoin? Bitcoin eu conheço. Bitcoin é aquele negócio Avon, Herbalife, não é pirâmide e tal. Então, é muito interessante porque parece um paradoxo, né, de uma tecnologia que veio para trazer confiança, e essa tecnologia, ela, na verdade, tem aplicações dela que trazem um pouco de desconfiança das pessoas. Mas, como eu falei, é o elo mais fraco da corrente. Você pode usar qualquer coisa para o bem ou para o mal. Um carro, uma arma, uma tecnologia. Muito bem. Depois, de 2012 até 2014, mais ou menos, o pessoal começou a perceber que o que estava por trás do Bitcoin, que é o negócio que a gente conhece hoje por blockchain, mas que não está no artigo original de Satoshi Nakamoto, o pessoal começou a perceber que blockchain poderia ser utilizado para várias outras coisas, e não só para criptomoeda. E as empresas começaram a ter ideia, falaram, eu posso ganhar dinheiro com esse negócio. E, principalmente a partir de 2015, aqui no Brasil, pelo menos, os bancos acordaram para esse assunto. Tanto é que, em 2016, a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, criou esse grupo de trabalho a respeito desse assunto, e está lá até hoje, a gente vai falar um pouquinho mais dele aqui. Muito bem. No meu slide anterior, tem lá na linha do tempo, só para sequenciar, o Bitcoin, curiosidade aqui, né? Ele vai ser, o último Bitcoin vai ser emitido lá em 2140, quando a gente vai ter 21 milhões de Bitcoins circulando no mercado. Foi uma maneira aí que o Satoshi encontrou de regular a inflação da moeda para que ela não perdesse valor. Existem outras formas, mas eu não vou entrar em detalhe de mineração, de recompensa e tudo mais aqui, porque não dá tempo. Mas é só uma curiosidade em termos de linha do tempo. Tá? Na sequência, então, o que a gente tem? A gente tem a grande ideia. Blockchain é uma coisa, Bitcoin é outra. Tá? Essa é a coisa mais importante, porque muita gente confunde. O Bitcoin é uma das aplicações que eu posso ter com blockchain. Existem várias outras. Tem o Travel Chain, para quem não conhece, é uma ferramenta aí de informações de viagem que você pode utilizar e que é baseada em blockchain. Eu tenho um case interessante também do próprio Itaú, que implementou um sistema de controle de margem de derivativos baseado em blockchain. Eu tenho o Ripple, que é um dos cases mais interessantes aí, de pagamentos, que eu consigo fazer transferências internacionais substituindo o SWIFT, que é uma coisa que está aí há muito tempo, muito antiga. Aqui. Eu tenho o governo de Dubai. Então, o governo de Dubai tem um programa chamado Smart Dubai. Eles querem até 2021 terem vários tipos de contratos, registros de imóveis, de veículos, todos baseados em blockchain, que é uma ideia super interessante.
tem o case de transportes também da IBM e da Maersk, que a gente vai ver com um pouco mais de detalhes daqui a pouco. Tá? Então, eu queria que ficasse muito claro para vocês que a infraestrutura disso tudo é o blockchain. E então, a infraestrutura, né? Aqui embaixo, tudo blockchain. E aqui eu tenho as aplicações. Criptomoeda, viagens, transportes, derivativos, pagamentos e por aí vai. Ok? O que é blockchain, então? Existem várias definições. Tá? A Rosine, que me perdoe, que ela entende bastante desse assunto, até mais do que eu, mas, basicamente, na minha visão, blockchain é um banco de dados distribuído por todos os nós da rede. Alguém não sabe o que é um nó da rede? Cada nó da rede é um computador ligado numa rede. Então, se eu tenho o meu computador ligado na internet, ele virou um nó da rede. Pode ser um computador, pode ser um smartphone, qualquer coisa que esteja ligado a uma rede. Tá? Então, esse banco de dados é separado em blocos, e cada bloco dele contém informações das transações. Pode ser um comprador, um vendedor, um valor, ou regras, ou outras coisas. Sendo cada bloco validado pela rede através de um mecanismo de consenso, ou seja, a própria rede ela chega a um acordo, e não precisa ser todo mundo. Tem um mecanismo que, se eu atingir aquele determinado consenso que foi previamente combinado, a rede toda está em consenso. Tá? E cada novo bloco é conectado ao bloco anterior, de forma que as informações lá fiquem permanentes e sejam verificáveis. Vão surgindo alguns sabores de blockchain, algumas plataformas de blockchain, onde as coisas acabam mudando um pouquinho. Mas, basicamente, o conceito do blockchain inicial é esse. Salvador vem me salvar. A gente tenta, né? Vai que a gente consegue. É só isso mesmo. Muito bem. Alguns conceitos importantes sobre blockchain que eu queria trazer para vocês, tá? Foi. Agora está ótimo, obrigado. O conceito de livro-razão. Livro-razão é um livro contábil, tá? É como se eu tivesse um livro onde eu vou registrando lá todas as transações que eu vou fazendo. Fulano comprou, fulano vendeu e tal. E a gente pode entender que cada página desse livro é um bloco. E conforme eu vou escrevendo novas páginas, eu vou encadeando um bloco na sequência do outro. Como eu tenho as sequências das páginas de um livro, eu tenho uma sequência de blocos de informação. A segurança é uma coisa super importante. O que me traz a segurança do blockchain? É a criptografia. Criptografia não dá para entrar em detalhes aqui, mas, na verdade, é uma regrinha, é uma ciência, né, matemática, que me permite ter segurança, e ela garante uma segurança muito grande até que a computação quântica chegue e mude a história do jogo. Depois eu tenho a questão do consenso. O que é o consenso? O consenso é o que eu falei. Eu preciso ter um acordo prévio com todos os membros da minha rede que, dadas determinadas condições, eu atinjo um consenso. A rede entra num acordo e aquilo que foi transacionado passa a ser aceito pela rede. Tá? E tem um outro item importante também, que está ali no canto, quando voltar, que é de smart contracts. E quando eu falo em contract, eu sei que os advogados gostam bastante. Mas um smart contract, na verdade, ele não é nem tão smart e nem tão contract. Ele é, na verdade, uma regrinha pré-definida, onde eu falo, olha, se acontecer A e B, o resultado esperado é C, sem que um ser humano precise intervir. Ou seja, o próprio sistema tem inteligência suficiente para entender quando uma situação acontece e qual que é a consequência dela. Depois eu vou tentar mostrar num caso real aqui. Bom,
Enquanto isso, gente, só para a gente entender, esses conceitos aqui, de livro-razão, o que é DLT? DLT é Distributed Ledger Technology, ou seja, esse conceito de livro-razão, que em inglês é ledger, né, me permite aí ter um livro-razão distribuído, uma tecnologia de livro-razão distribuído, tá, que é o DLT. Esse conceito ele foi aplicado e o pessoal acabou criando algumas plataformas de blockchain. Tá? Tem várias, eu vou falar de algumas principais aqui, e rapidamente, só para separar um pouquinho também, tem blockchains públicos, como o do Bitcoin, do Ethereum e do Litecoin, que são criptomoedas, mas no caso do Ethereum também você pode fazer bastante coisas legais com smart contracts. E eu tenho blockchains privados ou permissionados, porque depende do caso aqui. Hyperledger, a gente vai ver case de Hyperledger daqui a pouquinho, R3 Corda também, e o Quorum, que é uma plataforma de blockchain criada pelo JP Morgan, que é um banco. Tem uma piadinha até interessante aí do JP Morgan, mas o CEO do JP Morgan falou, olha, Bitcoin é uma fraude. Daí o valor despencou. Daí o JP Morgan foi lá e comprou um monte. Depois eles lançaram uma plataforma de blockchain, dando credibilidade a todo esse ecossistema aí de criptomoedas e tudo mais, o valor subiu e eles ganharam uma grana com isso. Então, realmente tem algumas coisas interessantes para a gente pensar. Pode passar, por favor. Com essas plataformas aí, tem gente pensando, o que eu consigo fazer com isso? Pouca coisa, só isso, só. Eu não vou entrar em cada um aqui, gente, a gente não tem tempo para isso, mas eu tenho transportes e logística, eu tenho serviço financeiro, eu tenho medicina e saúde, eu tenho a parte de legal, eu tenho uma infinidade de business, de negócios que podem ser feitos quando eu aplico esse conceito de blockchain. Tá? Pode passar, por favor. Só para citar 3 deles aqui, né? Um deles que eu vou focar, vai ter um vídeo para a gente falar disso, na parte de transporte da IBM e da Maersk. Uma coisa que eu acho super interessante também, governo e voto. Voto é um negócio muito polêmico, né? Ainda mais aqui no Brasil, urna eletrônica, segurança da urna eletrônica. Blockchain promete trazer segurança para voto. Quem implementar e garantir que o negócio é seguro mesmo, eu acho que vai ser uma coisa bacana. O case de Dubai aqui no governo, que eu já comentei, né? E para a parte de banco, financeiro e fintechs, aí, como eu já comentei também, o caso do Ripple. O Ripple, acho que é um dos cases de maior sucesso. Ele está conseguindo fazer em segundos o que antes você demorava alguns dias para fazer, e muita gente ganhando dinheiro com isso. Pode passar, por favor. Bom, está aí um navio gigantesco com milhares de containers, e cada um deles saiu de um lugar e vai ter que chegar até o destino dele. Imagina a quantidade de papéis que eu preciso para passar por alfândega, para ter todas as entidades. O que tem lá dentro? Tem produto perecível? Tem arma química? Tem produto perigoso? Tem um monte de bugiganga da China? Não sei. Tem tudo isso. Né? A documentação é bem pesada. E usando blockchain, a IBM e a Maersk conseguiram fazer um case bem legal. Esse case, a IBM e a Maersk fizeram em 2014. Começaram em 2014. Esse ano, agora em 2018, eles estão criando uma joint venture, que vai ter 51% da Maersk e 49% da IBM. E parece que eles estão certos, né? Porque, de acordo com o WTO, o World Trade Organization, você reduzir barreiras e melhorar a logística pode aumentar 5% no PIB mundial e aumentar o volume de negócios em 15%. Bilhões de dólares. E o blockchain é a tecnologia que está por baixo disso, permitindo que isso se torne realidade. Poxa, mas Renato, dá para fazer isso com outra tecnologia? Dá sim. Tecnologia está aí para fazer uma série de coisas, mas com os conceitos de blockchain, você consegue fazer isso de maneira muito mais fácil. Nada do que tem na blockchain hoje em dia, no conceito de blockchain hoje em dia, foi uma coisa que foi inventada agora. Isso o Courtney fala, né, Rosine? Não tem nenhuma novidade, são tecnologias que estão aí há anos.
mas pela primeira vez você conseguiu coordenar e criar uma arquitetura que permite que essas tecnologias já existentes funcionem de uma maneira como essa aqui que a gente viu. Pode seguir, por favor. Aqui eu vou falar um pouquinho de um case que eu conheço. Como eu falei, eu participei desse grupo técnico da FEBRABAN, da Federação dos Bancos, e vi as discussões para que isso acontecesse. Começou em 2016 uma discussão, e em 2017 a FEBRABAN fez uma prova de conceito, é uma POC, né? Proof of Concept. Uma prova de conceito para você fazer aquela identificação de cliente, Know Your Customer, né? Primeiro foi feita uma prova de conceito chamada de Fingerprint. As empresas que fizeram foram o Itaú, a B3 e o Bradesco, que são as únicas 3 empresas no Brasil, os únicos 3 bancos que fazem parte do R3 Corda, que é um consórcio aí de blockchain de bancos. Tá? Tem vários bancos aí de fora, mas no Brasil só esses 3. É meio carinho para entrar, $250 mil para cada empresa entrar. Então, não é todo mundo que quer. Bom, foi feita essa prova de conceito, foi apresentado no CIAB, que é um evento de tecnologia bancária, o mais importante do país, e foi um dos primeiros cases de blockchain apresentados assim num evento tão grande assim aqui no Brasil. Tá? Depois, o pessoal fez o mesmo case, o mesmo business case, né? Ou seja, eu fazer um sistema para fazer identificação de clientes, usando uma outra plataforma, Hyperledger, e para essa outra prova de conceito foi dado o nome de DNA. Foi feito por membros da FEBRABAN, 15 instituições financeiras, e foi feito em parceria com a IBM. A IBM, naquele case que a gente viu agora com a Maersk, eles usam Hyperledger, e aqui com a FEBRABAN também estão usando a Hyperledger. Eu vi hoje uma notícia que a IBM está lançando aí um case para controle de origem de diamantes, baseado em Hyperledger. Então, assim, a utilização é realmente muito grande. Bom, então o pessoal lá da FEBRABAN, né, meus colegas, fizeram um case usando uma plataforma de blockchain e depois fizeram usando uma outra e puderam comparar uma com a outra. Né? Os bancos estão experimentando isso ainda e tentando definir qual que é a plataforma que pode ser utilizada no futuro. E agora, eles estão trabalhando em 2 pilotos. Aí já não é mais prova de conceito, aí é piloto. Piloto é o quê? Eu vou implantar em produção. Tem o piloto de onboarding digital, né, para fazer a entrada dos clientes, e tem um piloto eles estão chamando de alias P2P, que na verdade é uma base segura de usuários. Ou seja, eu vou ter uma whitelist. Os bancos vão compartilhar entre si clientes que são confiáveis. Eu consigo reduzir muito fraude e uma série de controles que eu tenho que ter, porque o banco está sempre preocupado com fraude. Né? Aqui a grande questão né, qual que é a plataforma que vai ser utilizada? Eles estão discutindo. Eu não participo mais do grupo, mas eu conheço as pessoas e sei que existe uma forte discussão para saber qual é a plataforma que vai vencer. Tá? Pode seguir, por favor. Então, gente, a gente tem aí um pouquinho de coisas para pensar. Sei que pode não fazer parte do mundo de vocês, mas algumas perguntas aqui que a gente pode fazer, que fazem sentido. Qual será a plataforma líder de blockchain? Eu não vou responder, porque eu não sei. Bitcoin é uma bolha? Quanto vai poder valer um Bitcoin até 2140? Ou semana que vem? Quantas criptomoedas ainda serão criadas? Eu nem falei muito de criptomoedas aqui, vocês viram que o meu colega Erasmo que vai falar desse negócio. Né? Mas quantas? Hoje a gente tem mais de 1.700 criptomoedas. Quantas vão existir ainda? Qual delas vai ter vida longa? E as novas ofertas, aí, os ICOs, eles vão ser um modelo efetivo de captação de investimento? Estava falando com o Gustavo, agora há pouco, no COF. Né? Tem uns desafios aí, né, Gustavo? Como que a gente vai conseguir materializar o valor dessas coisas? Quais novos negócios vão surgir desse negócio que a gente chama de blockchain? E como tudo isso deve ser regulado? Essa é a parte da Rosine. Vou deixar para ela. E, finalmente, para vocês pensarem, eu acho que é por isso que vocês vieram aqui. Qual que é o papel de vocês no mundo jurídico
nesse novo mundo, nesse mundo da confiança 3.0. Aí vai de cada um de vocês. Obrigado, gente.